Bom, para começar, eu queria saber o que são semicondutores e o que eles estão presentes no nosso dia a dia. Maiara, tenho um prazer enorme de tentar te explicar rapidamente o que são semicondutores. Semicondutores pertencem a uma classe de materiais que tem uma atividade eletrônica, não é, muito grande, muito variada e de uma extrema importância para o mundo contemporâneo. Se eles estão no nosso dia a dia, isso não tenha dúvida. Na área de comunicações, na área de informática, na área de sensores, não é? Hoje nós vivemos no mundo da comunicação e esse programa, obviamente, não poderia ser realizado se não fosse, não é, toda a parafernália eletrônica que nós temos por trás disso e, obviamente, os materiais semicondutores são os mais importantes em tudo isso. Bom, existem semicondutores que são absorvidos pelo meio ambiente e outros que não são. Quais são eles? Bom, essa não é uma resposta muito fácil de ser, né, respondida. Os semicondutores hoje, que fazem parte, por exemplo, de um chip de um dispositivo, eles são de semicondutores inorgânicos, né? E a grande base da indústria de semicondutores é de silício. O silício, apesar de não ser um material altamente poluente, ele obviamente não é absorvido facilmente pela natureza. Entretanto, no final do século passado, início desse século, nós estamos vendo a primeira década, novos materiais começam a aparecer e entre eles os materiais orgânicos, não é? Que vão ter um papel muito importante na indústria da eletrônica, e esses materiais são muito mais facilmente absorvidos pela natureza. Essa pesquisa é eletrônica orgânica, certo? Quer dizer que tudo é orgânico, ou seja, absorvido pelo meio ambiente pode conduzir eletricidade, uma maçã, uma planta, uma pessoa, por exemplo? Não, muito pelo contrário, né? O mundo orgânico, ele é preferencialmente feito de substâncias que nós chamamos, do ponto de vista, né, da pesquisa, de não eletrônicos. Entretanto, algumas classes de materiais orgânicos, e aí formados por determinadas moléculas orgânicas, apresentam atividade que nós podemos usar para a eletrônica. E é esta a área de pesquisa que é recente e que começa, não é, rapidamente a dar aplicações importantes, que é chamada de eletrônica orgânica. E no nosso laboratório nós temos, né, um grupo muito forte de pesquisa nessa área. Como vocês fizeram para um polímero que transmitir energia igual ao metal? Olha, essa questão de transmitir energia igual ao metal não é propriamente uma verdade. Ela é em parte verdade, né? Um polímero é uma macromolécula orgânica e alguns polímeros, quando modificados quimicamente, eles passam de materiais pouco condutores de eletricidade para materiais de muito boa condução de eletricidade. Entretanto, a quantidade de energia elétrica que um material polimérico pode conduzir ainda é muito menor do que a de um metal. Mas esses polímeros podem ter outras aplicações que não a substituição dos materiais metálicos, e essas aplicações se dão sobretudo no mundo da eletrônica, ou seja, no mundo dos semicondutores. Por exemplo, uma das aplicações é do chamado diodo emissor de luz. O diodo emissor de luz são esses dispositivos que emitem luz, chamada luz fria, que hoje já existe em pequena escala. Os materiais poliméricos, uma classe dos materiais poliméricos, que são chamados os emissores de luz, eles emitem uma grande quantidade de energia, de luz, energia luminosa, mas para isso você tem que alimentar eletricamente. Então é uma conversão de energia elétrica
em luz. Essa é uma das aplicações que existe hoje na área de semicondutores orgânicos. Então vamos fazer uma comparação entre esses dois dispositivos. O emissor de luz, que a gente chama de OLED, e o fotovoltaico, que é a célula solar. O OLED, que é o Organic Lighting Emitting Diode, é diodo emissor de luz orgânico. Você aplica uma DDP, portanto uma fonte de energia elétrica, e ele emite luz. Então a aplicação vai ser para iluminação ou para tela de computador, de televisor, etc. Esse é o OLED. O fotovoltaico tem a operação inversa. Ele recebe luz e sai energia elétrica. Entendeu? Então são dois dispositivos que com os materiais orgânicos você pode fazer, não é? Só que um recebe energia elétrica e emite luz. O outro recebe luz e gera energia elétrica. Percebeu a diferença? Quais são as vantagens e desvantagens dessa nova tecnologia? Olha, eu gosto de dizer das vantagens, né? As vantagens é que você trabalhar com uma conversão direta de uma energia abundante que é a do Sol. A desvantagem hoje é que a pesquisa ainda não atingiu um grau que você torne esses dispositivos com eficiência para competir com as fontes mais tradicionais de energia. Se é que isso é uma desvantagem, porque é uma questão de tempo. Você coordena o Instituto Nacional nessa área, certo? Qual que é o Instituto? Então, o nosso grupo começou a trabalhar com a chamada eletrônica orgânica há muitos anos, mais uns 25 anos aproximadamente. Na época era mais uma pesquisa muito fundamental, com quase nenhuma aplicação. A gente acreditava na época que iriam surgir as aplicações e que elas seriam importantes. Do nosso grupo foram sendo formados outros pesquisadores fazendo pós-graduação. Esses pesquisadores foram contratados em outros centros. Nós continuamos a colaboração e em 2001 saiu um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia chamado Institutos do Milênio. Nós fizemos um projeto de rede, na época, nós coordenando com outros grupos que tinham sido, inclusive, formados pelo nosso grupo, formamos uma pequena rede e, ao longo de 7 anos, essa rede cresceu muito e, no ano passado, saiu um novo programa chamado Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Nós, com uma rede agora bem maior, nos aplicamos a esse edital do Ministério de Ciência e Tecnologia e, mais uma vez, nós fomos premiados por essa escolha e criamos o Instituto Nacional em Eletrônica Orgânica, que hoje conta com cerca de 35 grupos de pesquisas espalhados em todo o país, tá certo? Que vai desde químicos orgânicos, que trabalham com as moléculas, a síntese, até os engenheiros de dispositivo que fazem o processamento do dispositivo, passando pela físico-química, por várias áreas da física experimental, física teórica e assim por diante. O INEL tem 3 ramos. Quais seriam os ramos dele? Olha, realmente, o INEL, quando nós desenhamos o projeto do INEL, nós separamos em 3 ramos. Os 2 ramos muito voltados à pesquisa científica e tecnológica. Um deles de materiais sintéticos, que é o ramo A. E o ramo B de materiais naturais, ou o que nós chamamos de biomateriais, materiais que você pode extrair da natureza. Porque nós fazemos eletrônica orgânica com materiais naturais também. Então o INEL tem esses 2 ramos de atuação e, obviamente, há uma interação entre os grupos de pesquisa de um ramo com o outro ramo. E o terceiro ramo, que foi até uma exigência do edital dos institutos nacionais,
é um ramo de divulgação e difusão científica. Então esse é o terceiro ramo, e esse é um ramo que a gente tem uma certa dificuldade, né, porque nós não somos da área de comunicação, mas nós estamos juntando, né, pessoas que trabalham na área de comunicação para fazer parte da rede e para fazer esse trabalho em conjunto conosco de divulgação científica. O que pode mudar na nossa vida com a eletrônica orgânica? Com a eletrônica orgânica, eu não tenho dúvida que essa tecnologia vai acelerar cada vez mais a comunicação, a definição de imagem, imagem 3D, o mundo holográfico. Então eu fico imaginando daqui 20 anos, não é? Como é que esse mundo vai estar e como a nossa tecnologia hoje vai ser obsoleta em relação àquela que virá daqui a 20 anos. E eu acho que a eletrônica orgânica vai contribuir muito para essa evolução natural, né, da tecnologia da informação. Como vocês perceberam, apesar de serem jovens, a tela de LCD acabou com a tela dos raios catódicos, tubos de raios catódicos, né? E o LCD está tremendo nas bases, porque os OLEDs vêm vindo aí, vão ser mais leves, provavelmente flexíveis, né? E quando eles ficarem mais baratos, eles vão dominar o mercado. Essa é a minha previsão. Bom, esses OLEDs, esses semicondutores, eles vão trazer uma economia de energia, eles vão ser mais econômicos. Só que eles têm um problema, que seria o tempo de duração. O que vocês estão fazendo para que eles durem mais? Como está sendo? Eu acompanhei muito o desenvolvimento dos OLEDs aplicado a telas. Então, quando você conseguia isso, há 15 anos atrás, quando você conseguia fazer um OLED viver 10 minutos, era uma festa. Hoje, os OLEDs, uma tecnologia incorporada, né, sofisticada, etc., eles já vivem 40 mil horas. Quando eles chegam nesse estágio de 40 mil horas, do ponto de vista da indústria atual, já é um dispositivo comercial. Hoje eles já são considerados, não é, dispositivos com uma potencialidade comercial muito grande. Os fotovoltaicos estão no estágio anterior, mas seguramente, não é, eles vão atingir um tempo de vida comercial. Eu não tenho dúvida disso. Você já merece notar que durar muito tempo, não duraria muito mais disso. Olha, como eu te disse, a questão de tempo de vida é uma questão que vai sendo solucionada com o tempo, tá certo? Agora eu te digo uma coisa, todo mundo está jogando um computador fora hoje, muito antes de ele estragar, tá certo? Então a questão do tempo de uso de um equipamento não está mais no tempo de vida do dispositivo, e está na rapidez com que esse equipamento fica obsoleto. Porque 99% dos aparelhos celulares que são trocados hoje, eles não são trocados porque eles estragaram. É porque já tem uma nova versão no mercado. Tem o problema do lixo ambiental? Tem. Tem que saber resolver do outro lado, tá certo? Nesse ponto, os orgânicos levariam uma vantagem, porque o tempo de degradação do orgânico na natureza é bem menor. Pesquisar sobre isso? Primeiro porque tem que se encontrar um dia, né? Porque se não se encontrasse em algum lugar, tá certo? E um dia eu me encontrei com essa área, que foi até meio que por acaso, né? Ainda nesse corredor aqui fora, um professor eminente, né? Um pesquisador brilhante, nos visitou aqui. E eu fazia minha iniciação científica, que não era nesses materiais, mas eu tinha desenvolvido um equipamentozinho para umas medidas elétricas, e ele foi visitando os laboratórios, ele gostou muito daquele equipamento meu, e na época conversou com o meu orientador e propôs ele mandar umas amostras, que eram amostras de materiais poliméricos, né? E esse foi o acaso, esse encontro. E aí, na verdade, começamos a estudar, saíram alguns resultados muito bonitos,
E aqui no Brasil a gente não estudava material orgânico em física, era até um certo tabu, mas aí, com o desenrolar desse trabalho, eu acabei sendo orientado por esse professor que se chama Bernard Gross, ou se chamava, né? Porque ele faleceu, e por intermédio dele eu comecei a estudar os materiais orgânicos. Na época não eram propriedades eletrônicas, era uma outra classe de propriedades chamadas ferroelétricas. Então eu comecei a estudar os ferroelétricos orgânicos e depois, mais ou menos naquela época, tá certo? Apareceram, né, os materiais eletrônicos orgânicos, eu me interessei e aí sair dos ferroelétricos para os eletrônicos foi um pulinho rápido, né? Muito obrigada pela atenção e também obrigada por passar o seu conhecimento para as pessoas. Eu que agradeço, para mim é um imenso prazer.